Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa a gente vai estudar o CRM, essa ferramenta, o Customer Relationship Management, ou, no nosso bom e velho português, a gestão de relacionamento com o cliente. Tá? Então, o CRM ele é um sistema que permite às empresas gerenciar e analisar interações com os clientes, e não só com os clientes, mas também aqueles que são potenciais clientes, ou seja, eles ainda não efetuaram compras com essa empresa, ao longo do ciclo de vida do cliente. Ciclo de vida, né, ou a jornada do cliente, a gente sabe, começa desde a pré-contratação e se estende mesmo após a contratação, com o objetivo de melhorar os relacionamentos comerciais. Então, o CRM, principal foco dele é de melhorar o relacionamento com os clientes. Tá? Ele é uma estratégia de negócio voltada ao entendimento e à antecipação das necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma empresa. Então, outra definição também que é importante a gente levar aí é de que o CRM ele vai ser utilizado para entender e antecipar também as necessidades dos clientes, tá? Então, é uma ferramenta que a gente vai coletar dados de clientes ou então de potenciais clientes e a gente vai utilizar isso para entender então essas necessidades ou mesmo até antecipar futuras necessidades do nosso público. E claro, né, pensando aí em manter um relacionamento sólido, duradouro com esse cliente mesmo depois do pós-venda. Então, olha só, o CRM ele envolve capturar os dados do cliente ao longo de toda a empresa, consolidar todos os dados capturados interna e externamente em um banco de dados central. Então, a gente capturou os dados do cliente, quais dados, né? A gente já vai ver, né? Mas pode ser nome, pode ser telefone, endereço, e-mail, né? Vários tipos de dados que são relacionados aos clientes. Então, capturar esses dados, consolidar eles e armazenar eles em um banco de dados, tá? Analisar esses dados consolidados, distribuir os resultados dessa análise aos vários pontos de contato com o cliente e usar essa informação ao interagir com o cliente através de qualquer ponto de contato com a empresa. Então, a gente coleta os dados, né? A gente consolida, a gente faz uma análise em cima desses dados e a gente efetivamente vai distribuir para utilizar esses dados. Exemplo, inclui a coleta de dados básicos de contato, como nome, endereço, número de telefone, endereço de e-mail, tá? Então, dados básicos, mas também informações mais detalhadas, como histórico de compras, preferências de produtos ou serviços, interações anteriores com a empresa, incluindo chamadas de serviço ao cliente, e-mails, visita ao site, feedback, reclamações do cliente. Então, basicamente, a gente está consolidando o máximo de informações que a gente tem a respeito de um cliente, para que depois, quando a gente for efetivamente fazer uma oferta, por exemplo, de produto ou serviço, a gente vai ter acesso a essas informações desse cliente que a gente foi capturando ao longo do tempo e a gente vai conseguir fazer uma oferta mais personalizada. Tá? Pensa no exemplo de uma instituição financeira, né? A gente tem aquele cliente que já tem cadastro na instituição financeira, mas ele vai de forma recorrente lá na instituição, daqui a pouco para tirar dúvidas sobre sua conta bancária, sobre o extrato. E durante esses atendimentos, a pessoa ela vai registrando algumas informações, né? Vamos supor que em determinado momento, aquela pessoa que está atendendo esse cliente vai lá e faz a oferta a esse cliente de um consórcio. E aí o cliente diz que naquele momento o produto não é do interesse dele, mas que ele pensa daqui a pouco em trocar de carro nos próximos meses, né? Com previsão aí de virando o ano, ele vai começar a pensar então com mais carinho nisso. E aí a pessoa ela pode colocar essas informações lá no CRM, que é essa gestão de relacionamento com o cliente. Pode ser um gerenciador de clientes, por exemplo. Ela vai deixar essa informação anotada lá, né? E uma próxima vez que esse cliente vir até a agência, ou mesmo que ele não venha até a agência, ela pode consultar essas informações e vai ver que ali foi registrado de que naquele momento em que ela está consultando, que agora seria do interesse dele, então, fazer um contato, tá? Então, basicamente, a gente vai capturar esses dados dos clientes, né? Vai armazenar eles, a gente vai fazer uma análise em cima, vai distribuir, né? Aqui eu pensei em uma situação individual, mas pensem que todas as pessoas que estão envolvidas na empresa, elas podem utilizar esses dados, né? Porque dados hoje, eles são muito importantes em um contexto comercial. Bom, vamos lá ver as funções do CRM então, porque a gente já tem uma ideia agora do que serve essa ferramenta. Bom, primeira função dele é a gestão de contatos. Essa função centraliza, olha só,
centraliza todas as informações dos clientes e dos potenciais clientes, incluindo dados pessoais, histórico de comunicação, preferências e interações anteriores com a empresa. Ao armazenar e organizar esses dados de forma acessível, a gestão de contatos permite que as empresas entendam melhor seus clientes, personalizem a comunicação e construam relacionamentos mais duradouros. Então, a primeira dessas funções é justamente de centralizar as informações lá no CRM. E daí, basicamente, né, a gente vai ter as informações lá centralizadas em uma única ferramenta e aí depois a gente vai poder fazer análise, fazer a distribuição, tal como a gente viu no slide passado. Outra função do CRM também é a automação de vendas. A automação de vendas utiliza a tecnologia para simplificar e otimizar o processo de vendas. Desde o rastreamento de leads, tá? Então, quando a gente coletou os dados de um potencial cliente, ele vira um lead, até o fechamento de negócio, que é quando a gente já concluiu a venda. Essa função ajuda a gerenciar o funil de vendas, tá? Que o funil de vendas ele começa com o cliente tendo o primeiro contato com a empresa e depois esse funil ele vai diminuindo até que a gente chega no momento da ação, da compra, tá? Automatizar tarefas repetitivas, como o envio de e-mails de acompanhamento e fornecer aos representantes de vendas as ferramentas necessárias para fechar negócios mais rapidamente. Ao liberar a equipe de vendas de tarefas administrativas, eles podem sim concentrar em interações mais eficazes com os clientes. Então, essa automação de venda que a gente lembrar de associar, a gente pode pensar exatamente nesse exemplo aqui, ó, envios de e-mails, tá? Então, a gente pode fazer isso de forma automatizada porque o CRM, ele já tem a gestão de contatos, ele já centralizou. E agora a gente vai poder fazer, então, essa gestão de e-mails de uma maneira automática e isso vai fazer com que profissionais que daqui a pouco teriam que fazer manualmente esses e-mails, né? Sejam e-mails de marketing, sejam e-mails de acompanhamento, agora eles não vão precisar fazer isso, né? E aí eles vão ficar, então, disponíveis para se concentrar em outros tipos de interações, tá? Que exigem pessoas mesmo. Seguindo nessa linha, tá? Só que daí especificamente na área de marketing, a gente tem a automação de marketing, que refere-se ao uso de software para realizar tarefas de marketing de forma eficiente em grande escala. Isso inclui gerenciamento de campanhas de e-mail, mídias sociais, geração de leads, nutrição de leads, né? Para esses leads que a gente capturou, então a gente vai mandar e-mails para nutrir eles, né? No sentido de sempre estar mandando algum tipo de marketing para eles, né? Para ter essa interação. E, entre outros, a automação de marketing permite segmentar clientes potenciais com mensagens personalizadas, acompanhar a eficácia das campanhas em tempo real e ajustar as estratégias de marketing com base nos dados coletados, maximizando o retorno sobre o investimento. Então, dado o CRM, a gente pode fazer a segmentação do nosso público-alvo lá com o CRM. A gente consegue, por exemplo, filtrar, né? A gente vai ter lá, vamos pensar aqui que a gente tem o CRM, e aí a gente tem vários dados de clientes, né? A gente vai ter desde o nome, que são aqueles dados básicos, mas a gente pode ter também a fonte de renda, por exemplo, né? Aqui só um exemplo para a gente entender. Então, dentro lá do CRM, a gente vai ter vários clientes e esses clientes vão ter a fonte de renda informada. Aí a gente pode fazer uma segmentação, né? Uma segmentação demográfica em relação à fonte de renda. A gente pode, por exemplo, separar clientes que têm uma renda acima de R$ 3.000, acima de R$ 5.000, acima de 7.000, tá? Perceba que eu estou fazendo uma segmentação de 3 a 5, de 5 a 7, acima de 7. Eu estou fazendo essa segmentação e agora, então, eu vou conseguir fazer campanhas específicas para cada um desses públicos. Aí a maneira como eu vou fazer a oferta de produtos, né, pode ser diferente. O tom de linguagem que eu vou utilizar, as mensagens que eu também vou encaminhar. Então, o CRM lhe permite isso. Também tem o serviço e suporte ao cliente. Essa função engloba as ferramentas e processos que uma empresa utiliza para gerenciar e melhorar a forma como interage com seus clientes atuais. Isso inclui a gestão de chamadas de serviço, tickets de suporte, feedback de clientes e solicitação de informações. Um sistema de CRM eficaz, ele permite que as empresas respondam rapidamente às necessidades dos clientes, resolvam problemas de forma eficiente e melhorem a satisfação do cliente. Então a gente vai ter essa função, né, que também ela vai permitir aí essa resolução de demandas de cliente, né, como chamado de serviço, tickets, e a gente também vai ter o feedback dos clientes. Análise de dados e relatórios. Aí a gente entra naquela função de análise, né? Lembra que
o CRM ele vai permitir a coleta, vai consolidar os dados, a gente vai fazer uma análise em cima e depois a gente vai fazer a distribuição para efetivamente utilizar os dados. Então aqui, a análise de dados. Olha só, a capacidade de analisar dados coletados sobre vendas, marketing, serviço ao cliente e outras interações com os clientes permite que as empresas ganhem insights valiosos sobre o comportamento do cliente, a eficácia das campanhas de marketing, o desempenho das vendas e as tendências de mercado. Aqui no exemplo que eu dei para vocês, né, onde a gente fez uma segmentação e mandou diferentes tipos de mensagens, a gente vai ver como é que foi a resposta do nosso público. Se a gente mandou para esse público aqui ofertas que visavam algum tipo de ação específica, né, que tinha um call to action, que seria no sentido de fechar uma venda, poderia ser, né? Então, a gente vai ver se essa mensagem personalizada aqui funcionou melhor para o público de 3 mil, se funcionou melhor para o público de 5, mas aonde que a gente vai ver se funcionou melhor, se aquele público efetivamente comprou, a gente vai fazer isso na função do CRM de análise de dados, que a gente vai ter lá então o que funcionou e o que não funcionou. Esses insights podem ser usados para tomar decisões informadas, ajustar estratégias em tempo real, né? Eu consigo ver esses dados aí em tempo real, se o meu software permitir isso, e aí, então, né, eu vou poder daqui a pouco mudar a estratégia. Eu posso tentar, por exemplo, uma outra estratégia aqui, visando um outro tipo de comunicação para esse público, para ver se agora eu vou ter mais resultados, né? Então, eu estou tomando uma decisão informada, utilizando aí informações em tempo real e identificar oportunidades de melhoria e crescimento. Relatórios personalizados e dashboards, né? Dashboards é quando a gente tem, por exemplo, as informações consolidadas ali de uma maneira bem visual, fornece uma visualização clara dos dados, facilitando a interpretação e a ação baseada em informações concretas, tá? Bom, a gente entendeu o que é o CRM e a gente viu algumas de suas funções, tá? Agora a gente vai ver quais são os tipos de CRM, porque a gente pode dividir a depender aí de quando, o momento que ele é utilizado ou em qual ambiente na empresa que ele é utilizado. Então, os sistemas de CRM, eles podem ser categorizados em 3 tipos principais, cada um com o seu foco específico e o conjunto de funcionalidades destinadas a atender diferentes aspectos do relacionamento com o cliente. Então, olha o primeiro aí. CRM operacional. É projetado para automatizar e gerenciar os processos diários de negócio que envolvem interações diretas com os clientes. Seu principal objetivo é simplificar e melhorar as operações de vendas, marketing e serviço ao cliente. Tá? Eu falei 3 tipos, né? Não, na verdade são 4 tipos. 4 tipos. Então, o CRM operacional, ele vai automatizar e gerenciar processos diários, tá? Do dia a dia do negócio. E o principal objetivo dele é simplificar e melhorar essas operações, tá? Isso inclui a automação de vendas, né? A gestão dos leads, o funil de vendas, cotações e pedidos, a automação de marketing, campanhas de marketing, segmentação, geração de leads e também a automação de serviços. Então, o CRM operacional ele vai cuidar dessas funções administrativas, que ele vai permitir, então, liberar os funcionários da venda para efetivamente se preocuparem com interações com os clientes, né, buscando a venda. Então, é aquela ideia que a gente já viu de automação. Então, eu vou destacar aqui. Então, aí o primeiro tipo. A gente tem também o CRM analítico. Olha o nome, analítico, não vem de análise? Então, esse tipo de CRM, ele vai focar na análise de dados coletados sobre os clientes para obter insights sobre o comportamento, preferências e tendências. Ele utiliza técnicas de mineração de dados, modelagem preditivas e outras ferramentas analíticas para ajudar na tomada de decisões estratégicas. Tá? Então, quando eu falo mineração de dados, são técnicas aí de inteligência artificial que vão ser utilizadas para capturar determinados padrões nas escolhas dos clientes. E com isso a gente vai conseguir, então, daqui a pouco, ajustar a nossa estratégia. Tá? Os insights gerados podem informar a estratégia de marketing, aprimorar a experiência do cliente, identificar oportunidades de venda cruzada, né? Quando o cliente ele já tem um produto e agora eu vou tentar oferecer um outro tipo de produto para ele, ou ainda um upsell, né? Quando ele tem um produto e eu quero oferecer uma complementação a esse produto, só que com um ticket maior, né? Com um preço maior. E prever tendências futuras. Então tudo isso acontece aqui nesse tipo de CRM, o CRM analítico. A gente tem também o CRM colaborativo, que enfoca a melhoria da comunicação e colaboração entre todos os stakeholders,
que é o público interessado, tá? Que interagem com os clientes, incluindo parceiros, fornecedores e distribuidores, além dos próprios departamentos internos da empresa, como vendas, marketing e suporte ao cliente. Então a gente está falando, quando a gente fala do CRM colaborativo, aqui a gente tem que associar com várias pessoas, né, dentro da empresa e também fora da empresa que vão utilizar desses dados aí do CRM. O objetivo é qual, então? Compartilhar informações do cliente entre todos os envolvidos para oferecer uma experiência de cliente coesa e integrada, né? Porque daí o cliente, ao longo de todo tipo de contato que ele vai ter relacionado com essa empresa, ele vai ver esse padrão aí de comunicação. O CRM colaborativo pode incluir a integração de sistemas, plataforma de comunicação compartilhada e gestão de conhecimento para facilitar a colaboração em ambiente interno, mas também no externo. E aí a gente tem o CRM estratégico, tá? Ele visa integrar e alinhar as estratégias de relacionamento com o cliente as metas de longo prazo da empresa, com foco não apenas em aumentar as vendas e a eficiência operacional, mas também fortalecer a lealdade e a retenção dos clientes, né? Porque basicamente tudo isso que a gente está fazendo vai promover um relacionamento duradouro, longo com o cliente, né? Porque a gente está coletando esses dados, antecipando as necessidades, entendendo essas necessidades do cliente, para que a gente faça um serviço mais personalizado, né? Que vai ser mais efetivo no sentido da empresa conseguir fechar a venda, mas também vai passar mais valor para o cliente, porque é personalizado e vai atender às suas necessidades. E aí isso vai gerar o quê? Vai gerar, com certeza, aí, né, um foco no longo prazo, um foco no relacionamento com o cliente, um cliente mais satisfeito, mais fiel. E daí, dessa forma, a gente pode, então, elencar vantagens, tá, em relação ao uso do CRM, dessa ferramenta. Então, olha só, melhoria na gestão de contatos e relacionamentos. Muito óbvio, né? Porque a gente tem uma ferramenta que vai centralizar todas as informações, facilitando o acesso e a gestão de dados para construir relacionamentos. A gente vai ter um aumento da eficiência operacional. Lembre da ideia de automação, tá? Então, pelo fato da gente automatizar o processo de venda, marketing, serviços ao cliente, a gente vai reduzir tarefas manuais e vai conseguir otimizar melhor o tempo da nossa equipe, né? Então, vai liberar os funcionários de venda daquelas tarefas administrativas. Aprimoramento da segmentação de clientes. Permite uma segmentação mais precisa dos clientes, possibilitando campanhas de marketing de vendas mais direcionadas e eficazes, mais personalizadas. Então, naquele exemplo, né, eu consegui segmentar porque eu tenho uma ferramenta que centraliza todas essas informações. Elevação das taxas de conversão e de retenção de clientes. O CRM ele vai ajudar a entender melhor as necessidades e preferências dos clientes, levando a um aumento na conversão de leads e na retenção de clientes. Melhoria na tomada de decisão. Lembrem, né, que a gente consegue em tempo real aí fazer o ajuste das nossas campanhas. Então, o CRM ele oferece insights valiosos sobre o comportamento do cliente e o desempenho das vendas através de análise de dados, apoiando decisões estratégicas baseadas em dados. Aumento da satisfação e fidelidade do cliente também está semelhante ao que a gente tem aqui, tá? Ao personalizar a experiência do cliente e responder rapidamente às suas necessidades, as empresas podem então melhorar a satisfação e promover a fidelidade do cliente. Certo, pessoal? Então, o CRM é essa ferramenta aí que auxilia bastante no que? No que tange ao relacionamento com o cliente. Eu vou fazer um corte aqui e a gente volta para resolver as questões.